A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. E o tema que eu quero tratar hoje com os irmãos é inspiração divina das cartas do apóstolo Paulo. Esse é o tema que eu quero tratar, né? Mais um estudo sobre bibliologia, né? Mais um estudo relacionado à inspiração divina, mais especificamente a inspiração divina das cartas do nosso querido apóstolo Paulo, que foi usado poderosamente por Deus, que praticamente, né, as cartas de Paulo formam a base teológica de todo o Novo Testamento, e até mesmo do Velho, né? Que Deus usou o apóstolo Paulo brilhantemente, inspirou o apóstolo Paulo brilhantemente, poderosamente, e através dos seus escritos, até hoje temos aí um evangelho consistente, uma teologia consistente. E quanto mais nos aprofundamos nessas cartas de Paulo, nesses escritos de Paulo, a gente cresce em graça e conhecimento, entendendo cada vez mais o propósito de Deus. Mas eu quero ler aqui alguns versículos que tratam da inspiração divina da carta de Paulo, e como de costume, dar meu parecer. O primeiro versículo que eu quero ler trata da seguinte coisa, né? Do seguinte assunto. Paulo afirma que o evangelho que ele recebeu foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A afirmação de Paulo é que, apesar de ele não ter andado como os 12 apóstolos andaram com Jesus, Paulo teve um encontro com Jesus. E não foi só aquele lá da conversão dele, lá que acontece em Atos dos Apóstolos. Paulo alega ter tido outros encontros com Jesus. Até mesmo em Atos dos Apóstolos mostra que ele teve outros encontros com Jesus, né? Mas eu quero mostrar aqui num texto que ele fala isso claramente. Tá? Se encontra em Gálatas, a própria carta dele, que ele enviou aos Gálatas, aos crentes que viviam na Galácia, né? Gálatas capítulo 1, versículo 11 ao 12 diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo aqui afirma que o evangelho que ele prega, tudo que ele ensina nas suas cartas, foi dado por revelação pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, entendemos claramente a inspiração divina, a origem divina das cartas do apóstolo Paulo, né? Que às vezes, se dependesse de muitas pessoas por aí hoje em dia, rasgaria as cartas de Paulo da Bíblia, por causa das coisas que são ensinadas contra os vícios e os pecados que a gente vê no mundo afora aí, né? Muitos até tentam, né? Principalmente quando ele trata, por exemplo, da questão do homossexualismo nas suas cartas, aí tem pessoas que se dizem cristãs, né? Mas que vivem nessas práticas e que rejeitam essas cartas de Paulo justamente porque trata de algo que vai contra aquilo que elas querem fazer e que é errado aos olhos de Deus. E Paulo deixa claro que tudo que ele ensina nas cartas deles vem de Deus, vem do próprio Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Outro texto também interessante, que trata do caso do apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro afirma que as cartas de Paulo é parte, melhor dizendo, das escrituras, é parte das escrituras sagradas. O próprio apóstolo Pedro coloca as cartas de Paulo em pé de igualdade com o restante das escrituras, né? E o texto que trata disso está na própria carta de Pedro, né? Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15 ao 16, que diz assim: E tendo por salvação e longanimidade do nosso Senhor Jesus, eu vou ler de novo. E tendo por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, né, suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Nota que Pedro coloca a carta de Paulo como se fosse as outras escrituras, e que de fato é, porque Pedro tinha noção de que o que Paulo escreveu veio do próprio Senhor Jesus, veio da parte de Deus. E o apóstolo Pedro reconheceu isso, o apóstolo Pedro que andou com Jesus, não é mesmo? Então, fique entendendo esse conceito também, da revelação da palavra de Deus para o apóstolo Paulo, né? E o próprio Pedro afirmando essa realidade. Também tem outro texto aqui do apóstolo Paulo, que agora ele enviou para Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, né? Pedro falou que as cartas de Paulo é parte das escrituras. E Paulo fala em uma das suas cartas para Timóteo que a escritura é divinamente inspirada. Então, fechando essa linha de raciocínio, a gente entende que de fato o que Paulo escreveu foi dado pelo próprio Deus. Como Pedro diz, né, que Paulo escreveu segundo a sabedoria que Deus deu para ele, que o Senhor deu para ele. E Pedro, tratando daqueles que distorcem as escrituras sagradas, fazia a mesma coisa com o que Paulo dizia em suas cartas, né? Então a gente vemos aí, meus irmãos, a inspiração divina das cartas de Paulo. Então pode confiar, se você vai ler as cartas de Paulo, tenha consciência que você está lendo a própria palavra de Deus inspirada. Assim como todo o Velho Testamento, assim como os Evangelhos, assim como as outras cartas dos demais discípulos e apóstolos, a carta do apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo Paulo, melhor dizendo, foi inspirada por Deus. Então, esse é o estudo. Espero que eu tenha sido claro, que você tenha entendido. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.